no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos será conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ore. Pai Santo, aqui estamos, Senhor, reconhecendo o teu poder. Reconhecendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E tu, ó Pai, pode todas as coisas, pode o que quiseres fazer. Nesta hora, Pai, estamos aqui reconhecendo que tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Por isso, Pai, estamos te oferecendo este culto que nós devemos só a ti. Nesta hora, ó Pai, tem misericórdia de todos aqueles que vão ouvir a tua palavra. Ilumina-os para que humildemente possam entender. Tem misericórdia do teu servo que fala contigo, Senhor, para que ele humildemente submeta-se à tua vontade e entregue a tua mensagem ao teu povo, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Este salmo é uma expressão de gratidão pelo livramento específico de Jerusalém que nós acabamos de ler. Todo o desenrolar do capítulo 36 ao 38. Onde o exército mais poderoso e o rei mais poderoso daquela época estava às portas
de Jerusalém para destruir a cidade. E humanamente era impossível que Jerusalém não fosse destruída. Mas o povo de Deus orou. E o anjo do Senhor matou 185.000 soldados do exército inimigo, deixando-os transtornados, atônitos, e só com uma saída, fugir de volta à sua terra. Deus protegeu. Deus preservou Jerusalém, assim como Deus protege. E Deus preserva a sua igreja até hoje. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Eram levitas, responsável pelos louvores da igreja. Foi um salmo escrito ao mestre do cântico. Salmo de gratidão a Deus por esse grande livramento. Livramento que só Deus pode dar. Este salmo, ele entusiasmou os reformadores. Desde Santo Agostinho e principalmente Lutero, tinha este salmo em mente em toda a luta da reforma protestante. Reforma esta que foi um marco na história do cristianismo. Lutero estava tão influenciado por este salmo que ele terminou compondo o hino, a poesia que virou o hino da reforma. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Vamos, meus irmãos, estudar este salmo e tirar pelo menos 3 lições importantes para a nossa vida, no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, nos versículos 1, 2 e 3, esse salmo está dizendo o que Deus é. O que o Deus grandioso, que nós estamos falando sobre ele nesta série de mensagens, é. No versículo 1 nós lemos que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aqui o salmista começa com um sentimento geral. Antes de falar no livramento mais específico, ele começa estabelecendo quem Deus é. Que Deus é poderoso para proteger todo o seu povo. E que o seu poder, o poder do nosso Deus, é a base suficiente para que nós sejamos um povo em qualquer circunstância, um povo cheio de esperança. Um povo que nunca deve ficar desanimado, porque tem como espada para a luta, para avançar,
e o tem também como escudo para se proteger. Por isso este salmo comunica que Deus é base suficiente para que nós sejamos um povo sempre esperançoso, mesmo na crise. Deus é a fonte de toda a nossa esperança. Só Ele não precisa de refúgio. Só Ele não precisa de sustento. Ele é autossustentado. Todos nós, toda a criação recebe todos os seus atributos desse Deus grandioso. Por isso, o salmista deixa muito claro que nós podemos confiar quando ele diz que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso castelo forte. Os homens podem ser momentaneamente bondosos ou maldosos. Somente Deus é bondade em essência. Toda a sua essência é bondade. A palavra de Deus diz que ele é grandioso, majestoso, poderoso, digno, santo, rocha, soberano, Pai das luzes e Rei Rei das nações. Todos esses adjetivos são a essência do ser do nosso Deus. Enquanto o homem pode manifestar alguma semelhança em algum momento, ele só pode manifestar momentaneamente. Portanto, como diz o Salmo, que Deus é consistentemente bom, porque a sua natureza é boa. Por isso, pelo que Deus é, nós podemos e devemos nos entregar a Ele, nos entregar confiantemente em suas mãos. Pois Deus não muda. Deus não é homem para mudar. Ele não é homem para mudar ao sabor dos ventos. Ele nunca muda. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No versículo 5, este Deus que é grande, que é grandioso, que é refúgio, que é castelo forte. O versículo 5 diz que Deus está no meio da igreja e ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antes o nascer do sol. Então Deus é refúgio e fortaleza. E esse Deus que é castelo forte está no meio da igreja. Esse Deus que é castelo forte
está entre nós. É aqui que nós aprendemos com esse salmo. Porque a igreja deve se sentir segura. A presença desse Deus no meio da igreja é a razão da grande segurança que a verdadeira igreja de Cristo tem. Deus habita no meio da igreja. Quando nós traduzimos o verbo por habitar, não se abalará. Esse verbo é do gênero feminino, por isso que nós estamos substituindo por igreja, porque está falando a igreja. A frase deve ser explicada da seguinte forma: a Santa Igreja não se moverá, nem se abalará, visto que Deus habita ali e está sempre no meio dela para ajudá-la. Ele prometeu e ele cumpre todas as suas promessas. E a expressão desde a antemanhã é desde o romper da manhã. Logo que o sol nasça sobre a terra, Deus, de fato, está nos protegendo. Deus é também um Deus presente. Ele é o Senhor da história. Ele nunca se ausenta. Ele tem as rédeas da história. É ele que conduz as histórias. A palavra de Deus diz que ele está atento e os seus olhos vigiam as nações. No Salmo 113, a expressão, o Senhor, o maior e mais digno de ser louvado. No Salmo 40, em Isaías 40, o profeta diz, o Senhor vem. A majestade do Senhor estará presente. Deus está no meio. Isso significa que Deus está envolvido com tudo. O Senhor dos Exércitos está conosco. No versículo 7 nós lemos, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é a razão pela qual aqueles que temem a Deus estão seguros e não devem temer os inimigos, porque o nosso Deus tem autoridade sobre tudo, sobre todos, sobre todo o universo. Esse é o Deus grandioso. Ele está conosco 24 horas por dia. Dia e noite. Está conosco na hora da bonança. Está conosco na hora da tempestade. Está conosco na hora da angústia, na hora do sofrimento. Está conosco na hora da fartura. Está conosco na hora da pobreza. Está conosco na hora da felicidade. E está conosco na hora da infelicidade.
está conosco no riso, está conosco também nas lágrimas. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nada mesmo pode nos separar do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 39. O texto começa com uma pergunta. Aliás, com duas perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, como por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo que Deus está sempre presente e Ele está conosco através do Espírito Santo. Porque no dia que nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. E a partir daquele momento, Deus vai estar conosco todo dia, 24 horas por dia. Porque nós nos tornamos santuários do Espírito Santo, onde ele mora. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo habita em todo crente, verdadeiramente crente. E só tem crente batizado com o Espírito Santo. Só tem convertido batizado com o Espírito Santo. Não tem segunda bênção, tem a grande bênção, que é a bênção da conversão. E quando Deus nos escolhe e nos entrega a Cristo, ninguém se perde. Ninguém que é entregue a Cristo, é convertido, se perde. Ninguém perde a salvação. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Então a gente precisa estudar a Bíblia para não ser enganado pelos falsos profetas
que ensina outro ensinamento que não está na Bíblia. O nosso Deus é um Deus muito grande. Ele é nosso castelo. Ele é o nosso refúgio. Ele está entre nós. Se nós somos verdadeiramente igreja de Cristo, Ele está entre nós. O nosso Deus é também um Deus que age. É um Deus que faz. Veja os versículos 8 e 9. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Deus que é nosso refúgio e fortaleza. O Deus que está entre nós é o Deus que age, que sempre está intervindo na história. Ele é o Deus que põe termo à guerra na hora que ele quer, porque ele quebra todas as armas. No caso de Senaqueribe, ele quebrou o arco, despedou sua lança e queimou todos os carros no fogo e matou 185 mil soldados. Tem o exército de Judá, e o rei Ezequias levantar uma mão sequer. Ele é um Deus que trabalha na sua criação. E é um Deus que, de acordo com a palavra de Deus, nós que somos os seus filhos, nunca devemos perder a esperança, porque ele trabalha de acordo com a sua palavra, a sua única revelação ao homem. Ele trabalha para os seus filhos. Veja o que a palavra de Deus diz em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E nós, os verdadeiros filhos de Deus, nós só esperamos em Deus. A nossa única esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10 a 12.
mais uma vez, sinal da presença de Deus na nossa luta, nos leva a sair vitoriosos, mesmo que nós não tenhamos competência para tal. Veja o que diz em Samuel 7, 10 a 12. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Jó, depois de sofrer todas as consequências da tentação de Satanás, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, pois a disciplina do Todo-Poderoso é bem-aventurado. O Deus que faz é o Deus que hoje quer transformar a sua vida. Se você é uma pessoa que não tem esperança, se você é uma pessoa que anda churumingando, se você é uma pessoa que se sente derrotada, se você é uma pessoa que não acredita no Deus da Bíblia, mas no Deus dos falsos profetas que estão 24 horas no rádio e na televisão, hoje, esse Deus que faz, ele quer transformar a sua vida. E ele fala para você através do profeta Isaías. No capítulo 43, versículo 18 e 19. Prestem bem atenção. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saído à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho deserto e rios no ermo. Em outras palavras, a sua vida vai ser transformada e você vai andar agora como um peregrino nesta terra, despreocupado das coisas deste mundo e focado somente em Deus, no caminho para o céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Deus que é o Deus que de fato é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente nas tribulações. Esse é o Deus que está. E ele realmente está aqui. Ele está no meio do povo dele. É interessante, meus irmãos, muitas vezes, muitos de nós chegam na igreja e começam a conversar com o de lado, levanta do seu lugar e vem conversar com o outro, em vez de estar meditando. Prestem atenção, nunca mais façam isso.
Porque Deus está aqui, está no meio de nós, e Ele merece toda a nossa reverência. Ele realmente está. Se Deus faz, e verdadeiramente Ele faz, então o que nós devemos fazer? O que a Bíblia nos orienta a fazer? O que Deus nos orienta a fazer? Nos orienta a aquietar o nosso coração. Aquietemos, pois, os nossos corações em sua presença. Porque Ele está aqui. Aquietemos, portanto, os nossos corações em sua presença. E aprendamos que Ele é Deus. É um Deus que peleja por nós. É um Deus que nos ampara. E somente diante desse Deus, é que nós devemos prazerosamente descansar em oração. Porque só há um deleite verdadeiro para o Filho de Deus. É deleitar-se em Deus. É gozar a presença de Deus. É se entregar nos braços do Senhor e se deleitar nele. Que Deus, o Deus verdadeiro, que nos amou de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. A nossa oração é que Ele nos fortaleça a todos. Que Ele nos faça descansar nele. O que significa essa expressão? Ele nos faça descansar nele. Só descansa em alguém quem confia. Então nós só podemos descansar tranquilamente e nos deleitar em Deus se nós confiamos nele a cada dia da nossa vida, em nome de nosso Senhor Jesus